Boa noite! Tudo bem? Que alegria! Vamos hoje para o nosso quarto dia de live especial para o Dia das Mães, né? Essas lives que a gente está fazendo sobre a maternidade e cada área da vida que a maternidade traz como desafio, né? E hoje eu tenho uma convidada super especial, uma amiga que Deus me deu e que vai trazer um conteúdo maravilhoso para todo mundo, que é a Camila. Vamos esperar aqui a Camila entrar. Oi, boa noite! Boa Tudo noite! Tudo bem, bem? Camilinha? Tudo bem, Camilinha? Um encontro de Duas Camilas essa noite, Camilas de né? uma vez? Hã? Um encontro de Camilas. Um encontro de Camilas. Duas de uma vez é muita sorte. É, muito Seja muito bem-vinda. Muito obrigada obrigada. de antemão por ter aceitado o convite, né? Eu tenho certeza que vai ser uma noite muito rica e que vai impactar muitas pessoas que estão aqui ouvindo a gente. E para te contextualizar um pouquinho, Camila, semana passada eu fiz uma enquete no meu Instagram perguntando quais são os desafios que a maternidade trouxe para você com relação a todas as áreas da sua vida, né? E aí, uma das áreas que com certeza, né, assim, você deve imaginar, mas que mais tiveram respostas foi a vida profissional. Então, muita gente, né? Muitas mulheres têm sentido, porque essa enquete foi destinada a mulheres, né? Manifestaram essa inquietação, que esse desejo por ter uma vida profissional, mas a dificuldade de administrar as tarefas de casa, o cuidado com o marido, da casa, dos filhos, né? E a vida profissional. E aí, como você é uma mãe linda, né? Uma esposa dedicada e uma profissional de alta performance. Eu falei, ninguém melhor que a Camila para falar para a gente, né, de como conciliar a carreira e a família, sendo as duas dimensões tão importantes na nossa vida, né? Entendendo que não tem uma melhor que a outra, existem os valores, né? Existem as prioridades, mas que não precisam ser adversários, não precisam ser opostos, né? A gente consegue, pode conciliar. Então, enfim, só para te dar um panorama um pouquinho assim do que seria a conversa hoje, e aí você me fala, senão eu fico Vamos falando lá. aqui também. Primeiro eu quero agradecer o convite, dizer que é uma honra, uma alegria. Desculpa não ter respondido antes, mas acabou que foi na hora certa, né? Já que você estava nesse momento de falar de maternidade essa semana. E Sim, dizer que eu me sinto honrada, que o privilégio e que eu espero que assim, não existe a minha história certa ou a sua história certa, existe a minha história, né? Existe a sua história. São experiências, histórias marcadas por erros, por acertos. E vamos lá, vamos compartilhar, vamos ver como é que a gente pode contribuir. Sem sim, dúvida, esse tema da maternidade, ele é sim cheio de... Eu não gosto de desafio, porque para mim ele é a coisa mais preciosa que Deus deixou no mundo para nós, mulheres e homens, que é a maternidade e a paternidade. Eu adoro aquela sim. frase que diz que se Deus deixou alguma coisa melhor, tá guardadinho só para a gente quando chegar lá pertinho dele no céu. Mas, sem dúvida, os desafios dos múltiplos papéis que existem sobre nós faz com que se torne assim, um pouco mais desafiador a gente cumprir o nosso papel com resultado positivo, o papel de criar filhos. Né? Sem Sim. dúvida, é um papel que merece nossa atenção.
E quando nós Sim. olhamos que nossa vida é cheia de responsabilidades e que nós não somos só mãe e profissionais. Nós temos que ser mãe profissionais, temos que ter vida emocional, financeira. No pilar profissional, eu não tenho que apenas chegar e executar uma tarefa, eu tenho que me manter Não. estudando, progredindo, investindo, entregando mais do que esperam de mim. No pilar conjugal, eu tenho que cuidar do meu casamento, eu tenho que manter ele nutrido, alimentado, eu tenho que vencer os ciclos da vida, da relação, que não sei se todo mundo acha fácil, eu entendo que é a melhor coisa do mundo, mas que tem momentos desafiadores, onde nós somos forjados, quebrados, né, pelo nosso cônjuge para sermos pessoas melhores, porque ninguém é melhor do que eles para nos ver com verdade. Sim. E então eu acho que a primeira coisa que nós mães temos que lembrar é que nós não podemos só assumir o papel de mãe profissional, já que o tema aqui é mãe e profissional. Não podemos esquecer que nós somos um ser sistêmicos e que nós só Sim. vamos estar abundantes e sermos felizes nesse papel de profissional e nesse papel de mãe se eu conseguir cuidar de todas as áreas. Independente da decisão que eu tome, né? Independente da decisão que eu tome. Eu continuo tendo todas as áreas, independente da decisão que eu tome. Exatamente. Hoje de manhã, Camila, eu fazendo a minha oração de manhã, me veio exatamente essa frase, que a maternidade não é um direito, é uma missão, né? É um dom divino que é uma missão. Então, quando a gente encara, né, é um pouco isso que você falou, quando a gente encara a maternidade como uma missão de vida, eu entendo que eu posso me desenvolver cada vez mais como pessoa, porque a maternidade traz isso pra gente, né? O quanto a gente se torna melhores pelo simples fato de sermos mães, né? E que não é um peso, né? Que não é um peso. É um dom, é um presente e que é uma missão que a gente tem que fazer render, né? Como os talentos a gente tem que fazer render. E aí, Camila. Olha, e tem que ser bom, tem que ser leve, tem que ser Exatamente. feliz, tem que ser feliz. A gente sempre, diante de qualquer área da nossa vida, a gente sempre tem duas opções. Fazer dela um peso ou fazer dela uma diversão, fazer dela uma alegria. Não quer dizer que não tem desafios, não quer dizer que tem momentos de choro, não quer dizer que tem sobrecarga, não quer dizer que não tem cansaço, não. Simplesmente feliz. Desempenhar Sim, essa missão com alegria, né? sim. É uma decisão. Com que olhos eu vou olhar para isso? Muda tudo. Quem entende um pouquinho de física quântica sabe, a forma como eu olho aquele desafio, aquela missão, vai mudar toda a forma como eu vou viver aquela missão. Então, Sim. nossos olhos fazem toda a diferença. Como é que nós temos olhado para o nosso papel, o papel mais nobre que Deus nos confiou, que é o de criar pessoas fortes, equilibradas, saudáveis, felizes, plenas e prontas para fazer disso um estilo de vida na vida delas também, né? Na verdade, quando nós acertamos como mães, nós não acertamos só uma geração. Nós Não. influenciamos gerações e gerações que vão vir depois de nós, né? É muito importante esse nosso papel. Sim, sim. E Camila, de um modo geral, a gente já começou falando de vida sistêmica, né? E foi exatamente esse o resultado dessa enquete que eu fiz. Muitas mães comentaram comigo o seguinte: depois que eu me tornei mãe, minha vida parou. Aí sim, vira um peso, né? E as pessoas falam, ai, nossa, você tá grávida, como se fosse uma coisa ruim, porque existe essa mentalidade de peso, porque a vida para, porque se a vida parar também vai ser ruim, né? Então, a ideia dessa semana de lives foi exatamente trazer isso para as pessoas, né? O quanto a gente tem que ter uma visão positiva da maternidade e transformá-la, através dessa visão, transformá-la sim numa coisa agradável, prazerosa, leve, como você falou, E né? Camila, é que eu tô aqui no lugar, vou pedindo perdão a vocês que eu tô com muito calor. Minha terra hoje tá pegando fogo. Nossa, e aqui tá super frio. Ah, que delícia! Manda um pouquinho pra cá. Aqui tá um solzão daqueles de rachar. O vento parou hoje, eu acho que tem chuva amanhã. Mas vamos lá. Essa coisa assim, fui mãe e vi a minha vida de cabeça para baixo. Não consegui mais estabelecer uma rotina, não consegui mais tempo para cuidar de mim. Sim, isso é uma realidade que muitas colocam, que muitas mães vivem, sim, não vou dizer que eu nunca vivi. Mas
Camila, agora eu vou pedir licença pro meu perfil, tá? Eu sou prática. Eu sou dominante. Ótimo, Sou conforme e eu sou prática, eu sou movida a ação. Eu entendo que para tudo existe um modus ótimo, operandi. E que eu ficar olhando ótimo. de braço cruzado, esperando acontecer, não vai acontecer. Então, se a caramba, acabou a minha rotina e agora? Cria uma rotina. Simples assim, pega um papel, uma caneta, escreve. Escreve como tem que ser a tua agenda de uma vida extraordinária. Lembre que de segunda a sexta você tem que ter, ou acordar ou dormir. Não estou dizendo que você vai dormir muito. Mãe não dorme nunca mais muito. Eu não conheço nunca mais dormir muito. Eu durmo muito tarde e acordo muito cedo. E feliz. Porque já que eu vou dormir Entendi. pouco, é melhor que eu acorde feliz do que eu acordar fazendo disso um problema. Tá certo? Uhum, Então, eu uhum. acho que assim, a primeira coisa prática que todas nós precisamos ter na nossa vida é uma rotina bem estabelecida. Não estou dizendo que é algo rígido, inflexível, porque imprevistos existem, porque a vida é dinâmica. Mas o Sim. básico do que acordar, vou falar de mim, tá? O acordar, a minha oração, a minha atividade física, deixar o Daniel na escola, o meu devocional, chegar na empresa a tal hora, de tal hora a tal hora, eu não pego no telefone, essa hora eu estou focada em produzir. Ou então, Camila, eu depois que fui mãe, eu decidi que eu sou só mãe, eu não trabalho mais, eu estou em casa cuidando dos meus filhos. Que privilégio! Então, faça disso com um presente, com leveza e não com frustração. Você decidiu. Então, viva isso com alegria. Você decidiu, tá certo? E mesmo na sua casa, você é só mãe, você tem que ter uma rotina de excelência, uma agenda de uma vida extraordinária, onde ao longo da semana você tem que ter tempo para todos os seus pilares. Você tem que ter tempo, se essa é a sua profissão no momento, leia um livro sobre maternidade. Ou então leia um livro sobre o que você quer ser no futuro quando seus filhos nascerem. Faça um curso digital, já que você não pode sair de casa. Tenha um tempo na sua agenda de segunda a sexta, um tempo para o seu marido. Olha, nesse horário eu sei que meu filho está dormindo, nessa hora eu preparo um jantar só para os dois. Eu vou tomar um banho com meu marido, eu vou ler um livro com ele, eu vou assistir um filme, eu vou sair com ele para jantar. Ou então, desse horário, sabe aquela uma vez eu fiz uma palestra num evento de mulheres, tá certo? E no meu coração veio assim: quanto tempo faz, você que está nos ouvindo, você, Camila, eu pergunto para mim também. Há quanto tempo faz que você não faz uma coisa que é só para você? Que não é para ninguém, que é só para você. Para se perguntar. Que não é porque o marido gosta, ou porque precisa, ou porque o filho precisa, ou porque a casa precisa, ou porque o dinheiro precisa que você faça, ou porque a sua demanda profissional. Quanto tempo faz que você não faz nada que é só para você? Uhum. Imagina se você conseguir, nos 7 dias da sua semana, você separar 1 hora. Eu tô falando de 24 horas vezes 7 dias. 1 hora. 1 hora para algo que é só seu. Você não tem noção da cura emocional que existe. Primeiro, você tá lembrando para você que você tem valor. Que você é amada, que você é importante. Você tá colocando fora suas frustrações, porque filho não é válvula de escape. Marido não pode ser válvula de escape. Uhum. Nós temos um poder de abençoar e de destruir nossos filhos muito rápido. Pela nossa impaciência, pela insatisfação, pela frustração, pelas palavras malditas. Cada adjetivo que eu lanço, ontem eu fiz uma live com a minha filha e a gente falou muito sobre isso. Cada vez que eu olho para um filho e ao invés de eu lembrar que ele não nasceu para aquele comportamento errado, que ele não nasceu para aquele quarto desorganizado, ou que ele não nasceu para o mau resultado na escola, ou que ele não nasceu para as palavras, pelos palavrões na boca dele. Quando eu só digo, filho, isso não parece contigo, é totalmente diferente de eu taxar ele de preguiçoso, de desorganizado, de burro, de incapaz, do que quer que seja. Então, assim, existe sobre nós uma missão muito grande. E que se nós não cuidarmos do nosso eu, de cuidar das nossas emoções, de estarmos buscando esse equilíbrio, de cuidar do corpo, da mente, do espírito, não é porque você virou mãe que você esqueceu que você tem que amar primeiro a ti, antes de qualquer coisa. Ah, Camila, isso é egoísmo, isso é utópico. Mentira, não é utópico. Eu consigo. Eu consigo, amiga. Sim. Eu E é um consigo, tem dias que eu investimento, não né? consigo, tem dias que eu consigo, mas de segunda a sábado, de segunda a domingo, eu tenho o meu momento que é só meu. Nem que seja trancado no banheiro. Botar o meu louvor, cantar, fazer minha ginástica, aquele banho demorado. Eu tenho que ter um momento que é só meu. Para que eu não Sim. vire uma metralhadora de destruir meus filhos.
Exatamente. É um investimento, né, Camila? Quando a gente tem esse olhar pra gente que, de novo, não tem nada a ver com egoísmo, né? Tem a ver Não, com amor é próprio e sabedoria. exatamente. Quando eu estou bem comigo mesma, eu consigo ser pro outro, né? Porque a gente não dá o que a gente não tem. Não dá. Então, se eu tenho fé, eu consigo transmitir fé. Se eu tenho saúde, eu consigo educar uma vida saudável. Se eu tenho beleza, eu consigo, né, estar bem comigo mesma para eu poder amar melhor a minha família, né? É isso E mesmo. É isso Camila, mesmo. olha só, eu fiquei pensando aqui, né? Talvez as pessoas que estejam aqui nos assistindo, a gente pudesse dividir em duas frentes, né? Em dois panoramas de perfil de mães que estão aqui ouvindo a gente. Então, um perfil pode ser dessa mãe que você falou. Se você escolheu se dedicar e tem esse privilégio, porque realmente eu também acho que é um privilégio você poder estar em casa, né, e se dedicar só aos filhos, apesar de que existem vários perfis, né? Eu, por exemplo, me sentiria privilegiada, mas eu logo arrumaria alguma coisa para fazer. Eu não Eu conseguiria também, ficar amiga. Eu tô bem, é assim. Esse DNA não veio aqui no meu sangue. Me inquieta Exatamente. demais. Então, e que seja tranquilo, né? E tem um outro panorama das mães que trabalham, que tem um trabalho profissional. E dentro desse panorama, existem dois probleminhas aí que são muito frequentes. Um é o da culpa, né? Então, a mãe que vai para fora trabalha, só que ela fica lá no trabalho às 4, 6, 8 horas, sei lá, ou mais, sentindo culpa, tendo esse remorso por estar deixando a casa, e aí volta para casa irritada porque não fez o trabalho direito e a gente, né, corre um ciclo. O que você diria para essas pessoas sobre a culpa? Por que culpa? Por que as pessoas sentem culpa de estar trabalhando? Camila, eu entendo que culpa, primeiro, culpa não é de Deus. Sentimento de culpa não vem de Deus. O acusador não é o Senhor, tá certo? Sentimento de culpa, nós temos. Camila, você nunca sentiu culpa? Eu disse, mentira, já senti sim. Só que hoje eu entendo que culpa não me agregou nada. Nunca fui melhor um dia na minha vida por no dia que eu me senti culpada. Muito pelo contrário. Né? Então, nesses meus anos de busca por vulnerabilidade, por entender que eu tenho que olhar para as minhas fraquezas com verdade, entender no que eu sou muito boa e tirar proveito disso, e entender no que eu não sou boa e que eu preciso me apresentar do jeito que eu sou e pedir perdão. Eu acho que se nós mães pararmos de achar que nós temos que ser perfeita, eu não tenho que ser perfeita, Camila, você não tem que ser perfeita. Primeiro, porque não existe ninguém perfeito. Nós vamos viver uma mentira e forçação de barra. Vamos estar passando para os nossos filhos algo que nós não conseguimos ser, então eles também não vão ser. Então, essa falsa perfeição, ela não é real. E ontem, na live com a Júlia, quando a gente foi preparar a live, a Júlia disse assim, mãe, eu falei assim, filha, a importância de ensinar para os filhos a humildade. E ela disse assim, mãe, engraçado, né? Você e o papai pedem perdão para a gente o tempo inteiro. E peço mesmo. Pedimos mesmo. Pedimos quando a gente acha que foi impaciente. Ou que foi, ou julgou errado um comportamento. Ou, filha, desculpa, filha. Mãe, eu não me senti, meu filho, desculpa, realmente eu exagerei, perdão. Mãe, não foi isso que eu quis dizer, teu filho, me desculpe. E nesse momento, primeiro eu tô tirando de mim a culpa. Sim. Eu estou reconhecendo. Segundo, eu tô mostrando para minha filha que ela também pode errar. E que ela não precisa esconder nada de nós, porque se nós, como pais, nos mostramos com vulnerabilidade, eles também podem errar e vão receber perdão e amor, né? Essa culpa existe porque criou-se um estereotipo de uma demanda que pais e mães precisam ser irrepreensíveis. Não funciona. Nós vamos errar. Agora, tem coisas que a gente não pode negociar. Não pode negociar. Talvez se nós estivermos acertando mais que errando. Tem um vídeo que eu fiz, Camilinha, eu acho que já tem um ano.
Eu até depois, eu posso até passar, eu vou botar nos meus stories esse link desse vídeo. Ele tá no meu IGTV. É assim, mãe e profissional. Como acertar mais do que errar. E eu coloquei alguns pontos lá, né? Que a primeira coisa é entender que nós não somos perfeitas, que nós temos que ter vulnerabilidade, olhar as nossas fraquezas e permitir que nossos filhos nos vejam com humanidade. Que eles, assim eles também vão entender que eles podem errar. Primeiro ponto. Segundo ponto, que na hora que eu acho que eu estou acertando mais que errando, a culpa se afasta do meu coração. E como é que eu acerto mais que eu erro? Eu acerto mais que eu erro, aí vamos aquela coisa prática. Quando eu tenho uma agenda muito bem definida, estabelecida, e eu busco pelo menos cumprir o máximo possível dessa agenda, e nessa agenda tem tempo para dar amor para os filhos, tem tempo para ser mãe, tem tempo para brincar, tem tempo para educar, tem tempo para o marido, tem tempo para cuidar do corpo, da mente, do espírito, dos pais. Na hora que eu tenho uma agenda, eu me sinto errando menos. Se eu me sinto errando menos, eu tenho menos culpa. Na hora que eu consigo entender qual é o perfil dos meus filhos, quem precisa... nós temos... Camilinha, você tem 4 filhos, não é isso? Tenho 3. Tem 3, igual a mim. Você concorda que nossos filhos são completamente diferentes uns dos outros? Completamente. E são, então é a coisa mais antiga, ultrapassada e mentirosa, aquela coisa que diz assim: ah, meu Deus, mesmo pai, mesma mãe, como podem ser pessoas tão diferentes? Foram criados iguais, mentira, ninguém queria filho igual. Não queria filho igual, porque quando eu engravidei da Júlia, que tem quase 17 anos, eu tinha uma história de vida. Eu trabalhava em um lugar diferente, eu tinha uma maturidade diferente, eu tinha um relacionamento com Deus diferente, eu tinha um estágio do meu casamento diferente, eu tinha um dinheiro diferente, completamente diferente de quando eu estava com o Daniel há 4 anos atrás, 5 anos atrás, grávida dele. Nunca vou criar meus filhos da mesma forma. São estações diferentes. E são indivíduos completamente diferentes. Então, quando eu consigo entender como cada um deles são e eu me conecto da forma correta, dando limite na forma correta, usando a linguagem de amor, cada um tem uma linguagem de amor. A Júlia gosta de surpresa de amor e de tempo de qualidade. O Matheus, ele gosta de toque. O Daniel, ele gosta de tempo de qualidade. Se eu usar coisas diferentes, eu não vou chegar no coraçãozinho deles. Então, eu vou ter crianças com déficit o tempo todo de amor, agitadas, chorando, teimando, desobedecendo, porque eu não estou acessando o canal de comunicação certo com eles. Então, mamãe, existe sim mecanismo, ciência, metodologias, processos que podem nos ajudar nessa preciosa missão. Cabe a nós aprendermos, voltar para o banco da cadeira e estudar sobre ser humano, estudar sobre as emoções, estudar sobre as linguagens do amor, estudar sobre perfil comportamental. Nós temos que estudar, existe ciência que pode nos ajudar, que tira a culpa do nosso coração. Né? Eu trabalho muito, Camilinha, mas glória a Deus, faz tempo que eu não sinto culpa. Né? Eu até vejo erro. Mentira, Camila. Eu gosto muito de pensar que a culpa é uma mentira. É mentira. Porque de fato é uma mentira, né? Por isso que não vem de Deus. É sempre uma mentira que eu penso muito assim, eu visualizo a culpa como uma pedra muito grande e pesada nas suas costas que só te faz olhar para o chão, ou seja, tira a sua perspectiva de futuro, né? E que te impede de andar, porque ela é tão pesada que ela te imobiliza. Então, quem sente culpa paralisa a vida. E aí são essas pessoas que falam, a maternidade parou minha vida. Por quê? Porque estão vendo de uma forma equivocada esse dom de vida. Eu posso ser dúvida? Pode. Na hora que a maternidade para uma vida, na hora que a maternidade para uma vida, a sua vida já ia parar de qualquer jeito. É só uma desculpa, né? É uma historinha que você está contando pro que você não quis fazer. Ou muitas estão se escondendo atrás da maternidade para não viver a frustração profissional. Estão dizendo porque ele nasceu. Eu não estou falando daqueles casos de crianças com problemas de saúde, que realmente a mãe tem que viver dedicada. Não, eu estou falando dos padrões convencionais, normais, exceções que demandam realmente uma dedicação exclusiva. Concordo que ela não está se escondendo, mas mesmo assim, ela pode olhar para essa situação de dor e de um caso diferente, de uma criança especial, com uma demanda especial, e ela pode ver virtude nisso, na forma como ela olhar para isso. Ela não tem que fazer disso a vida paralisada ou frustrações. Nós temos milhões de casos de mães que tiveram filhos com problemas e tiveram que parar sim suas vidas para se dedicar àquela nova realidade. E fizeram disso
uma influência para uma população enorme, porque fizeram dessa experiência esperança para outras vidas. Então, quem diz que a maternidade é um fardo, é um peso e que parou a vida, para mim, está usando a maternidade como uma historinha para se esconder atrás da sua frustração que já existia. Você só usou esse plano de fundo, porque ela já existia. Você já não era plena. Você já não era feliz. Você já não estava pagando um preço que tinha que ser pago na sua vida. Seja emocional, seja profissional, no seu casamento. Ah, meu casamento acabou depois que eu disse, desculpa, ele já ia acabar. Filho, não acaba casamento. Ele já ia acabar. Você não estava dando conta do seu casamento. Você não estava pagando o preço. Porque existe resultado em pagar o preço e existe dor também em não pagar o preço. Né? Então, assim, pedir licença para ser dura porque a verdade liberta, viu? E é muito comum nós vermos um monte de mimimi de mulher se escondendo atrás dos seus papéis só para não assumir as suas posições de mudar a sua vida. Porque os papéis são iguais para todo mundo. E uma vez, foi em setembro do ano passado, eu vou só para calar minha boca para a Camilinha falar. Mas não, pode. Eu tô assim, ó, pode. Um evento de mulheres numa igreja do Rio de Janeiro. E o nome do evento era, eu acho que era A Equilibrista, era isso, A Equilibrista. E veio no meu coração, tá certo? Eu disse, meu Deus, o que eu vou falar? E ela disse, Camilinha, fala sobre esse desafio do mundo feminino, é tão desafiador, nós temos tantos papéis, por que nós damos conta? Meu Deus, será que nós nascemos para dar conta de tudo isso? Aí ela disse uma palavra que foi a chave, o mundo moderno tem nos imposto um peso sobrenatural na mulher. E aí na hora eu sei que não fui eu fui no banheiro lavar as mãos na empresa e veio no meu coração. Não é o mundo moderno, sempre foi assim. E aí, vamos para Provérbios 31. O que é que a palavra de Deus em Provérbios, um livro da época de Salomão, antes de Jesus, o que é que dizia? Que a mulher sábia, olha aí, olha os papéis que descreve aqui, vou tentar ler de cabeça, senão a gente pega aqui uma Bíblia e lê. Ela acordava cedo. Eu só quero dizer para quem está entrando na live agora, que os muitos papéis que existem sobre nós, tá? Eles não vieram do mundo moderno. Eles vieram da visão de Deus para a mulher. Nós fomos feitas cheias de atributos. E por isso estão nos confiando coisas que talvez só nós possamos dar conta. A mulher sabe, ela acorda cedo. Quando ela acorda cedo, diz que ela prepara o café da sua família, ela dá ordem. Olha lá, ela prepara, mas ela tem funcionárias. Ela dá ordem às suas funcionárias. Ela prepara a mesa para a sua família. Ela negocia com os mercadantes, ou seja, ela é uma mulher de negócios. Ela compra vinhas e ela vende vinhas. Ela é uma mulher que cuida dos bens da família, do patrimônio da família. O seu marido é honrado em todas as mesas porque ela está lá, porque ela é a mulher dele, tá certo? Então ele é olhado com honra pelas virtudes da mulher. Olha isso, olha aí. Falou de ter empregados, da ordem, falou de cuidar da família, falou de vestir. Quando chega o inverno, os filhos estão aquecidos, porque ela já cuidou das roupas de inverno. Então, ela é dona de casa, ela é patroa, ela é empresária, ela compra e vende terrenos, ela cuida do marido, ao ponto do marido ser honrado porque ela é a esposa. Então, isso nada tem a ver com a vida moderna. Isso foi o papel que Deus nos deu. E existiu uma distorção onde a mulher quis se assemelhar ao homem, competir para um mercado que não é dela, deixando de tomar posse do que Deus nos deu. É muito grande, é muito precioso. E aí a gente se enche de historinha, de mimimi, de culpa, de mentira. Enfim, não estou dizendo que é fácil. Camila, você não se cansa? Me canso. Ontem foi um dia, gente, que deu 5 horas da tarde nessa quarentena. Aqui em Fortaleza, hoje começou o lockdown. Tá? Ninguém circula mais nas ruas, carro não sai mais nas ruas, nós não temos mais funcionários em casa. Então, ontem foi um dia que eu trabalhei tanto, 5 horas da tarde eu ainda estava com a roupa do treino, 7 horas da manhã, e meu filho estava de pijama. Assim, Daniel, vem cá, filho, eu te amo, hoje você tá sujo, de dente não escovado, mas mais tarde a mamãe paga toda a conta. E ele ficou rindo, mas eu tô adorando, eu tô de Minecraft, de pijama de Minecraft, 5 horas da tarde. Sem culpa, amiga. Tem que lembrar que o nosso papel é precioso. Agora, existem mecanismos. Cura tuas emoções primeiro. Entende que a maternidade não é tua válvula de escape. Nem é onde você joga toda a tua frustração, muito menos onde você se esconde para não fazer algo de relevante na sua vida. Tá?
Sim. Todas as suas emoções. Segundo, crie uma rotina na sua vida onde todas as áreas sejam cobertas ao longo de uma semana, tá? Ah, Camila, eu não consegui. Tem nada não, você tentou, você se esforçou, você conseguiu 60%, na próxima semana você consegue 70%, daqui a pouco você consegue 100% da sua rotina estabelecida. Lembrando que essa rotina tem tempo. Segundo, estuda sobre comportamento humano, entende do ser humano, como é que a gente cria um ser que a gente não entende. Faz cursos, lê livros, assiste vídeos. Existe ciência para explicar por que cada filho é de um jeito, por que você é assim diferente do seu marido. Ao invés de você achar que seu marido faz tudo para te provocar, já passou na tua cabeça que ele é diferente? Que ele não consegue pensar de outra forma? E aí a casa vira um campo de batalha, porque a gente simplesmente se senta numa cadeira de que já sei tudo, de arrogância, de orgulho, e não busca conhecer que existe perfil profissional, que existe perfil pessoal, que cada ser humano é diferente. Estuda sobre a linguagem do amor. Isso é um livro tão precioso, que as 5 linguagens do amor. Fica a dica, leiam esse livro. Na minha casa foi libertador. Vou falar do meu casamento, isso serve para filhos, tá? A linguagem de amor minha é completamente diferente da do Paulo. Completamente. Eu preciso de pequenas surpresas, que como se fossem presentes, mas não é presente. Eu quero saber que eu fui lembrada, tá? Sim. O Paulo precisa de toque. Precisa de tempo em V0 com ele. Então, e outra coisa, eu sou agitada e cuido de muita coisa. Uma pessoa disse assim, Camila, o que é que a gente faz quando o marido não conversa? Faz a tua parte. Faz a tua parte. Você não precisa... Olha, se você ler esse livro, você vai entender qual é a linguagem de amor do seu marido mesmo sem ele abrir a boca. E talvez, se você começar a alimentar ele com a linguagem que ele entende, ele vai começar a conversar, porque ele vai estar abastecido. Ele vai estar feliz, pleno. Talvez o que esteja faltando na vida de vocês é você usar o canal certo de amor com ele. Talvez você esteja dando uma coisa que ele não entende, que ele não recebe. Entendeu? Isso é ciência, existem estudos para isso. Então, e aí o que é que acontecia? Eu passava o tempo todo cuidando, porque uma linguagem de amor para mim é o cuidado também. Eu estava quase o tempo todo cuidando dele, fazendo tudo por ele, perguntando se ele estava bem, ajudando e tal. E ele disse, você não me dá atenção, você não me dá atenção, você não tem tempo para mim. Eu disse, meu Deus, eu passo o dia para te servir. Aí ele, eu não quero ser servido. Na hora que essa chave caiu, Sim. Eu agora gasto menos tempo e atingo um resultado muito melhor. Infinitamente melhor. Isso serve para os nossos filhos, né? Sim. Serve para os nossos filhos. Fala, Camilinha, se deixar, eu não calo a boca. Não, eu adoro. Pode continuar. É só complementando mesmo, né? Porque também tem os temperamentos, tem os 4 temperamentos. E isso também é libertador. Tem as diferenças das faixas etárias, né? Então, cada faixa etária tem uma característica própria da criança. Então, que muitas vezes a gente acha que o nosso filho tem um problema, ou é hiperativo. Não, ele tem 3 anos, né? Ele é hiperativo, ele só tem 3 anos. Ou então, né, sei lá, meu filho com 7 anos tá super imponente e tá agressivo. Não, ele tem 7 anos, tá construindo a razão, tá na idade da razão, e ele tem que questionar para entender o que é certo e o que é errado. É só isso, né? Então, o quanto a gente tem que... É exatamente isso que você falou, a gente tem que se debruçar e aprender, né, em estudar, a conhecer. A gente não ama o que a gente não conhece, né? E por que a gente não vai se debruçar em conhecer cada um dos nossos, da nossa família para amar mais e amar melhor, né? E Camila, uma outra coisa que você falou que é interessante é essa frase que você falou, né? Camila, você não se cansa, eu escuto todos os dias, né? Muitas amigas que falam, Camila, você não se cansa, você não se cansa. E aí me veio a seguinte reflexão, que o nosso cansaço não é decorrente de muita atividade ou pouca atividade, né? É resultado dessa vida intensa que a gente busca dar sentido para ela. Camila, você travou aqui para mim, você tá me ouvindo? Travou para mim também, mas acho que já voltou, amiga. Vamos lá. Sim. Não, então é isso, assim, né? A reflexão que eu estava falando
que muitas vezes as pessoas se sentem desanimadas e agora, nesse isolamento, muitas pessoas têm comentado isso. Ah, eu tô desanimada, eu não tenho energia, eu não tenho não sei o quê. Não tem nada a ver com mil afazeres, né? Porque quanto mais a gente faz, mais a gente produz, mais a gente se sente realizada. Mesmo fisicamente cansadas, a gente tem essa sensação de realização, de que eu fiz o que eu tinha que ter feito, e eu celebro isso todos os dias, né? Mesmo tendo tido um dia espremida como um limão, né? Mas foi realizador para mim aquilo, e eu celebro aquilo. Ao contrário de uma pessoa que vai empurrando a vida com a barriga, que não tem essa produtividade, que não busca viver todas as áreas da vida, aí sim vem o desânimo, né? Não sei se eu... isso que você está falando, é exatamente aquilo que a gente trouxe desde o princípio. Tem que existir um entendimento primeiro de nós, mães. Como ser humano, antes de você ser mãe, você é você. Você é você. Você tem que parar para alinhar suas emoções. Para entender o que é que está te motivando. Entender quais são os sentimentos de frustração, de impotência, de incapacidade. Entender que você precisa... Olha, esse reflexo na maternidade, ele é um reflexo das outras áreas da vida. Igual. Uhum. Né? Então, assim, o celebrar, o dizer que... O ter um propósito, no final do dia, né? Assim, não se cansa... tem muita experiência, eu escuto isso direto, realmente. Camila, você não se cansa, não sei como é que você aguenta. Essa é a prática, eu não sei como é que você aguenta. Eu já tô cansado só em ver que teu dia começou às 6 horas, são meia-noite, você ainda tá no meio da casa correndo pro lado pro outro. Feliz! Sim. Porque existe propósito. Sim. Porque existe algo maior. Porque todas as áreas estão ligadas. Ah, gente, é uma vida perfeita sem mentir? Não. Tem dias que eu choro, tem dias que eu boto o joelho no chão, peço perdão a Deus, tem dias que eu pergunto, Senhor, me exorta, o que é que eu tenho que mudar? Não estou conseguindo. Mas 99% dos dias são felizes, são realizadores, sim. Porque existe um alinhamento de propósitos, existe uma busca contínua de estudar, de aprender, de contribuir. Principalmente com o meu principal papel no mundo, que é o de ser mãe. Né? Uhum. Então, Camila, vamos para a prática. Para a prática, não ache que você vai criar seus filhos só com o que você ouviu de seu pai e da sua mãe. Sim. Não é. Existe muita coisa que pode te auxiliar nessa missão, fazer a tua vida ser mais fácil, fazer você errar menos, fazer você acertar infinitamente mais. Existe conhecimentos. A gente podia ficar 2 horas falando aqui. A live que eu fiz ontem durou 53 minutos e o tema da live era criando relacionamentos de amor mesmo entre mães e filhos que fortaleciam o relacionamento entre pais e filhos. E eu trouxe 12 princípios. São coisas básicas que se você aplicar, tá? Se você não viu, vai lá, é muito grande, não dá para eu trazer para cá, o tema dessa live é outro. Vai lá, assiste, tá no meu feed, foi postado hoje. Existem 12 princípios. O princípio da humanidade, pedir perdão. O princípio de ser posicionamento. Os filhos precisam de limite. Se nós não nos posicionarmos, você e eu vamos perder o nosso filho para o mundo. Vamos perder os nossos filhos para os games. Vamos perder o nosso filho para a depressão. Vamos perder os nossos filhos para o suicídio infantil. É posicionamento de pai e mãe. Tá? Se nós não soubermos mostrar vulnerabilidade, eles nunca vão poder mostrar para nós as fraquezas dele. Vão se esconder. E quando a gente menos vê, chegou num ponto de irreversível, porque eles fugiram tanto do papai e da mamãe perfeitos, que só criticam e acusam, e eles nunca encontraram um canal de abertura para se mostrar como pessoas que precisam de ajuda. Então, peça perdão para seus filhos, para que eles saibam que eles também podem errar. E pedir perdão para vocês e vocês olharem. Outro princípio, não use sua palavra para amaldiçoar, use para abençoar. Nunca ataque a identidade do seu filho. Então, existem sim coisas que podem nos ajudar para que a gente acerte mais, erre menos e a gente tire essa culpa. Por mais que trabalhe 10 horas por dia, por mais que viaje trabalhando, eu posso falar isso com autoridade, gente. Essa é a minha vida. Essa é a minha vida. Eu não estou falando de ouvir falar. Eu ia falar agora, é a minha vida. É a minha vida.
Quando eu tive o João, meu mais velho, que hoje está com 10 anos, eu tomei a decisão muito livremente, em união mesmo com meu marido, né? Nós paramos, conversamos e decidimos juntos que eu sairia do trabalho. Mas como eu não consigo parar de trabalhar, né? Não consigo ser só dona de casa, só administradora do lar, eu me tornei autônoma. Porque eu encontrei aí a possibilidade de exatamente compaginar o meu trabalho com a minha vida familiar. E Camila, sempre foi assim. Hoje eu estou num emprego público que me demanda muitas horas do dia, mais o coaching, né? Que eu não abro mão. Então eu estou em horas muito mais ausente de casa. Mas eu falo aqui para todo mundo e tem várias pessoas aqui que estão assistindo a gente que me conhecem e podem ser testemunhas disso. O meu relacionamento familiar nunca foi tão bom como está hoje, porque eu encontrei alternativas, eu busquei, na verdade, alternativas, né? Então, a minha decisão é essa. Não estou dizendo que é certo, que é errado, né? Que, como você falou, é a minha vida. E eu busquei alternativas. Eu tive que encontrar uma forma de viver ainda mais e melhor a minha vida familiar. Então, a minha conexão com os meus filhos é muito melhor hoje, é muito maior de amor, de respeito, de cumplicidade do que era um tempo atrás, né? Então, não existe receita, né, Camila? Existe essa percepção. Eu acho que tudo tá nesse óculos, né? Nessa lente que a gente escolhe, que a gente decide colocar para enfrentar a nossa própria vida. Então, assim é com a vida familiar e assim é com a vida profissional. Porque da mesma forma que as pessoas sentem culpa com relação à família, muitas pessoas sentem culpa também na vida profissional, né? Então, tá em casa pensando que tinha que ter entregue, que tinha que ter feito, que tinha que ter produzido, e vem o trabalho como um peso, vem o trabalho como algo ruim, como algo que te rouba da família. E tem uma frase da Bíblia que eu gosto muito, né, que fala que o homem foi criado ut operaretur, né, para o trabalho, porque o trabalho dignifica o homem. Então, o trabalho não é ruim, nunca vai ser ruim, né? É o que a gente decide fazer dele. Então, o trabalho para uma pessoa, sei lá, um workaholic, que só pensa no trabalho como o trabalho, como um fim e não como um meio, ele vai ser danoso para a família dele, né? Aliás, para a vida dele. Então, é uma coisa que eu aprendi muito no próprio Criação de Riqueza, né? Que o Paulo fala muito. Falar de dinheiro não tem nada a ver com dinheiro, né? Falar de finanças, de riqueza, não tem nada a ver com dinheiro. E a mesma coisa, o trabalho em si é maravilhoso. O que muda é o que você faz do seu trabalho, né? Então, fala, Camila, que eu falo muito também. Eu quero te ouvir. Não, é isso. A pauta é sua, eu sou sua convidada. Pode seguir aí do jeito que você quiser. Eu tô aqui às ordens. E aí, que dicas você dá, então, Camila, assim, para quem toma, né, essa decisão de compaginar? Ok, então eu vou trabalhar muito bem feito, né? Tem uma frase também que eu adoro, que é faça o que deve e sabe o que faz. Se você está fazendo o que você deve, o que você deve fazer agora? Se é ginástica, se é cuidar do filho, é cuidar do filho, se é trabalhar, né? E está ali. E nisso a gente amplia o nosso... Né? É o nosso V0, é o aqui e agora. É estar realmente no aqui e agora. Exato. Eu tenho visto, não só eu, né? Eu acho que o mundo tem aprendido muito com esse momento dessa pandemia, com a dor. Eu cada dia, espero que vocês não, mas eu cada dia tenho mais pessoas próximas a mim doentes. E é uma mistura de ansiedade, de dor, de preocupação, de paz, de saber que o Senhor está no controle, que não cai um fio da nossa cabeça, que Ele não permita, de declarar a palavra de Deus, de dizer que nenhum mal entrará na minha tenda. Então, assim, esse momento tem sido de muito crescimento, muito aprendizado. Eu sempre trabalhei muito, mas eu acho que eu e o Paulo estamos num ritmo muito mais acelerado mesmo dentro de casa.
Uhum. E uma das verdades, tá certo, que veio muito grande para mim, é que... Aí eu vou falar mais uma vez para exercer a minha vulnerabilidade, tá? Sempre trabalhei muito, sempre cuidei de todos os papéis, de mãe, filha, empresária, genro, nora, tudo. Mas quando eu estive dentro de casa, que eu estou vendo o tempo de conexão, que sempre teve qualidade, mas o tempo de conexão que eu estou tendo com os meus 3 filhos, eu não tinha experimentado isso ainda, Camila. E eu estou mais uma vez falando para nós, mães, com humildade, falando na minha humildade, tá? Não existia mais culpa na minha vida porque eu tenho acertado mais que errado. Eu vejo os frutos na vida dos meus filhos. E frutos falam mais do que qualquer coisa. Porém, o nível de conexão, o nível de usufruir. Eu acho que a palavra é usufruir. Eu estou usufruindo do tempo que eu tenho com eles agora. Por mais que eu esteja trabalhando, eu estou usufruindo de brincar à noite de quebra-cabeça, de eles poderem dormir meia-noite, 1h da manhã, de jogar baralho com eles até meia-noite e meia, que a gente tem feito toda noite, de assistir um filme, de jogar futebol. Nesse instante eu estava brincando de batatinha frita, eu nem sabia o que era isso. Mãe, fica estátua. Até agora, antes de vir para cá, eu estava suado, brincando de batatinha frita com o Daniel. Então, eu tô dizendo para mim, tá, Camila? Sem historinha de que tempo de qualidade substitui quantidade. Eu entendi que não. Mentira! Nós precisamos de mais tempo, sim, com os nossos filhos. Sim. Camila, mas não tem jeito. Paciência. Sem culpa, faz o melhor que você consegue. Ponto. Sim. Mas se existe possibilidade, eu amaria repensar minha vida como tudo voltar ao normal, viu? Sim. Porque eu já senti gratidão ao Senhor. Senhor, muito obrigada, porque por esses, como a minha cidade está entrando no lockdown, a gente já está 60 dias, de 18 de fevereiro de março até agora 18 a 8 de maio, né? E agora estamos entrando até 20 de maio. Então, eu tenho aprendido que naquela historinha de que não precisa, basta qualidade. Mentira. Não. Nós precisamos de quantidade, sim. Camila, eu não tenho de onde tirar. Ok, tira mais 1 hora do teu tempo no salão no sábado. Se tu ficar 2 horas, fica 1 hora a menos e vai jogar futebol com teus filhos. E outra coisa importante, gente, que eu falando da minha vida, tá? É brincar a brincadeira deles. Sim. Brincar a brincadeira deles. Tô falando pra mim de novo, tá? O que é que acontecia? Como eu tinha pouco tempo, eu queria fazer, sabe aquela coisa no atacado? Era assim, junta os 2 mais velhos, que tem o papo mais igual, e ficava 1 hora com eles, a mesma tá rindo, conversando, brincando, tarará. Aí corria para botar o outro para dormir, brincava 15 minutinhos ali no chão com ele, aí eu dava o banho, dava o jantar, deitava para a história e dormia. Dizia assim, cumpri meu papel. Mentira, eu perdi o dia inteiro do meu filho. E essa quarentena tem me mostrado isso. Tá? Então, assim, novas chaves estão virando para o meu conceito de que meus filhos precisam mais. E eu preciso mais. Eles vão crescer e eu vou ter vivido muito pouco com eles. Tá? Sim. Camila, como é que você vai fazer quando tudo voltar ao normal? Não sei. Eu, no pior das hipóteses, já vou ser grata por esses dias que eu vivi isso. Que eu não ia viver isso. Né? Então, eu já estou grata, sem culpa, porque quando a vida voltar ao normal, talvez não vai dar mais certo. Talvez eu não consiga mais fazer isso. Mas talvez eu agora entendi, conheci um outro lado e talvez eu diga não para os exageros de trabalho com mais facilidade. Aquela coisa de ligar o botão, agora eu vou ligar o botão do dane-se trabalho e eu resolvo que hoje eu vou almoçar com meus filhos. Se eu estava almoçando 2 vezes, vou almoçar só 4, entendeu? Se eu não estava conseguindo buscar na escola, sei lá, deixar todos os dias, se eu estava indo deixar só 3, eu agora ligo o botão do dane-se e vou deixar 5. Então... eu acho que isso é um aprendizado para mim. Parar de dizer que qualidade supre tudo. Não, que a qualidade nos acelera, nos desconecta. Né? Então, assim, é um aprendizado meu. Não sei se vocês viveram isso também nas suas casas, nessas quarentenas. Não, total. Eu falo que bendito seja o home office. Que para mim, pelo menos, tem sido... Tô amando, amiga, amando. Camila, no trabalho, eu não sei você, mas eu vejo que ninguém rende
tantas horas seguidas assim, né? Não. É muito difícil. Eu tô E aqui, produzindo 10 vezes mais em casa. muito mais. É a minha experiência. 10 vezes mais. Sim, Gerando muito mais resultado. Entendeu? muito. Porém, Muito. tive que reescrever a minha agenda da vida extraordinária, que talvez você não entenda nada Sim, que a gente está falando, tá? Existe uma ferramenta que o Paulo, meu esposo, ensina. sim. Ele diz que vida abundante, gente, a gente vive de segunda a sexta. Que sábado e domingo é plus. E para que a nossa vida abundante seja extraordinária de segunda a sexta, a gente precisa definir a nossa rotina cobrindo todas as áreas da nossa vida. Para que de segunda a sexta eu cuide de todos os pilares. Eu tenho tempo para alimentar o meu pilar espiritual, eu tenho tempo para cuidar da saúde, eu tenho tempo para cuidar da alimentação, eu tenho tempo para cuidar dos familiares, eu tenho tempo para cuidar da minha relação com o marido, dos filhos, da minha profissão, eu tenho que estudar algo, eu tenho que ler algo, eu tenho que cuidar dos meus recursos financeiros, eu tenho que cobrir toda a minha área. Então, ele ensina que de segunda a sexta a gente vive uma vida abundante. E sábado e domingo é plus. Porque se eu não estou devendo nada, eu não vou ser mãe de sábado e domingo. É plus. Eu não estou em dívida com meus filhos. Eu não vou ser nora de domingo. Eu não vou ser filha de domingo. Porque eu já cobri. Então, sábado e domingo é plus. O que vier é abundância. Então, existe sim técnicas, ferramentas que a gente pode ajudar. Seja na quarentena ou no dia a dia. Mas que a gente não perca a perspectiva de que eu tenho que olhar para mim como um indivíduo que tem todas as áreas, né? Então, eu estou voltando para isso de novo, a live já acaba, porque eu acho que essa é a mensagem que eu queria passar. Você é alguém que nasceu para uma vida abundante, mamãe, papai. Você nasceu para uma vida abundante, sim. Qualquer coisa diferente disso, nós precisamos nos alinhar. A falha está em nós, nas nossas histórias de vida. Nós precisamos voltar lá atrás, reorganizar tudo isso para que a gente possa usufruir da vida maravilhosa que nós nascemos para viver. Independente se é mãe, se é profissional, se é dona de casa, se é solteira, se nunca conseguiu um marido, se sonha em ser mãe, não é mãe ainda, você pode sim ser feliz em todas as áreas, independente da circunstância que você está vivendo. E que é aí que a gente se sente ainda mais desenvolvidos, né? É transcendental. A gente vai chegando cada vez mais perto de onde a gente nasceu para ser, né? De quem a gente nasceu para ser. E é aí que está escondida a felicidade, não é, Camila? É exatamente isso. Aí que É o vem a alinhamento felicidade. do propósito, amiga. É a nossa identidade perfeita, como Deus nos fez. Eu sempre gosto de dizer que eu começo dizendo exatamente isso. Olha, eu não sei qual é a sua fé, no que é que você acredita. Mas eu tenho convicção de que eu e você nascemos desde a hora que Deus nos permitiu que nós estivéssemos na barriga da nossa mãe. Existe um propósito lindo para a minha vida e para a sua. E a nossa busca tem que ser: para que eu nasci? Qual é o meu propósito? Qual é a minha missão nessa terra? Aonde eu vou deixar um legado? Aonde eu vou contribuir com outras vidas? Aonde eu vou contribuir com o reino de Deus? Aonde é que eu preciso estar plantada para que eu gere frutos? E todos os outros papéis da sua vida vão estar alinhados a essa missão. E aí fica tudo fácil. Não tem peso. Sim, sim. É deixar um legado, é deixar um rastro no mundo, né? Independente de onde a gente passar, é deixar a nossa marca, é fazer valer a pena cada atitude, cada ação nossa, É isso né? mesmo. É isso mesmo. É isso, amiga. Camila, eu ficaria aqui o dia inteiro. Obrigada pelo convite. Obrigada. Deus te abençoe. Não, Um beijo, gente. Obrigada por nos ouvir nessa quinta-feira à noite. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe a casa de vocês, os filhos, os sonhos, os futuros filhos, os projetos e principalmente que eu e você todos os dias lembremos que nós precisamos buscar quem nós nascemos para ser. Qual é o nosso propósito? Que aí, na hora que nós estivermos plantados no centro da vontade de Deus para a nossa vida, com a nossa identidade, nós tomarmos posse da nossa identidade verdadeira. E aí nós vamos conseguir, sim, olhar para todos os nossos papéis com leveza e com gratidão. Porque Deus nos confiou a maternidade, a vida profissional, a vida financeira, o marido. Nos confiou para a gente viver tudo isso com abundância. Viu? É isso. É isso mesmo. Camila, obrigada mesmo. Beijo, Você sabe gente. que você tem todo o meu carinho, toda a minha gratidão. Que Deus te abençoe a sua maternidade, abençoe a sua família, todos vocês que são muito queridos, né? E que você continue inspirando tantas mulheres
a terem uma vida tão iluminada, tão sistêmica, tão realizada como é a sua. Mesmo Amém. com a dificuldade, né? Mesmo com a Enfim, minha humanidade, as minhas falhas. humanidade. Exatamente, exatamente. Mas que você continue deixando essa marca por onde você passa, que o pouquinho que eu estive com você, né, em poucos momentos que eu estive com você, eu sempre me sinto muito amada. E isso, eu acho que é a sua marca registrada, a sua capacidade de amar com intensidade, mesmo que num pequeno olhar, num pequeno gesto. Então você Mesmo tem. correndo, né? Acelerada, sempre atrasada. Camila, obrigada, obrigada a todo mundo aqui Beijo, que esteve gente. com a Deus gente. abençoe. Boa noite. Fiquem Um com beijo, Deus. viu? Tchau, Fica com amor. Deus. Tchau, tchau.